tinha acabado de realizar a prova de história, todos estavam fazendo a prova de história, né? E cadê o povo na aula? Se eles não estão aí, vamos nós mesmos, ué. Vocês estão, então vamos nós. Então, hoje nós vamos começar um conteúdo, nós vamos falar de um conteúdo aqui. É assim, ele é tranquilo e ele é rápido. Isso nos ajuda muito, tá? Lá na página 153. Todo mundo, página 153. 153. Página 153. Sim, ô Isadora, eu sei. Aí o que eu quis dizer é o seguinte: se todos estavam fazendo a prova, cadê todos na aula? Né? Só estamos com 11 aqui, mas vamos nós 11 mesmo, ué. Se vocês estão aqui, vocês que vão ter aula. Vamos lá. Página 153. Dê um ok aí a hora que estiver na página já, correto, para a gente começar. Manda um ok no chat aí. Pernilongo pegou eu essa noite, rapaz. Minha perna tá coçando, hein? Um monte. Página 153. Tá aqui no quadro, ó. Ó, tá aqui no quadro a página, ó. Vamos lá. Transformação de figuras. Nesse tópico, vamos estudar alguns aspectos sobre a transformação de figuras. Ampliação e redução. Ampliar, aumentar. Redução, reduzir. Usando uma máquina fotocopiadora, Adriano fez uma cópia com ampliação e uma cópia com redução de uma imagem. Observe as dimensões da imagem. Então, nós temos a imagem original ali, na parte de baixo. De cima, nós temos a redução e do lado a ampliação. Ampliou, ficou maior. Reduziu, ficou menor. Isso é fato, né? Observe as medidas indicadas nas imagens. Na redução, o comprimento e a largura da imagem são iguais à metade das medidas correspondentes da imagem original. Assim, a redução de 2 para 1, ou seja, a imagem reduzida está na escala 1/2 da imagem original. Calma aí, já vou explicar. Vamos só fazer a leitura e eu já explico o que está acontecendo aqui. Na ampliação, o comprimento e a largura da imagem são iguais ao dobro das medidas correspondentes da imagem original. Assim, a ampliação foi de 1 para 2, ou seja, a imagem ampliada está na escala de 2 para 1 da imagem original. Vamos lá. Digamos que nós temos a imagem original aqui, ó. Você tem uma foto lá, tá? E as medidas dessa foto, aqui é 7 e aqui é 14. Vocês que ficam com esse, vocês tiram um monte de foto aí, vocês colocam nesses aplicativos de foto, né? Vocês ficam editando, fazendo um monte de coisa. Quando vocês querem ampliar essa foto, ampliar não dá zoom é uma situação. Zoom, você pega um ponto específico e puxa ele e dá o zoom. Não é zoom, é ampliar toda a imagem. Você não pode aumentar ela só aqui e não pode aumentar ela só aqui. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês o que é que eu estou querendo dizer. Vou espelhar minha tela aqui e vou mostrar para vocês. Só um instante.
Espera aí, só um pouquinho. Quer ver? Só confirme aí para mim se vocês estão vendo aí o que eu estou compartilhando. Eu tô, professor. Ok, então vamos lá, ó. Presta atenção. Você tem uma foto. Se eu quero ampliar essa foto, eu não posso vir aqui e fazer isso, ó. Ó como que vai ficar a foto. Eu tô puxando ela só pro lado, não vai ficar legal. Ah, então eu vou ampliar ela assim. Ó, também não vai ficar legal, tô puxando só para baixo. O certo na ampliação de uma foto é você sempre puxar aqui, ó. Ó, ó. Tá vendo? Ela vai aumentar proporcionalmente. Ela vai aumentar proporcionalmente as duas dimensões, o comprimento e a largura. Deu para entender? Isso, Isadora. Pega no cantinho da foto para ampliar ela. Deu para entender? Legal, legal, muito bem. Aí, trazendo isso para números matemáticos, a primeira situação ali de redução, ele fala que o comprimento e a largura da imagem são iguais à metade das medidas. Espera aí. Se eu vou reduzir essa daqui, ó, eu vou reduzir essa imagem. Redução. E foi reduzida a metade, né? Eu reduzi isso a metade. Naquele caso ali, ó. Peraí, na redução, o comprimento e a largura da imagem são iguais à metade das medidas correspondentes da imagem original. Assim, a redução foi de 2 para 1. Ou seja, nesse caso aqui, por exemplo, nós temos 7 de largura e 14 de comprimento. Na redução, eu poderia ficar com, por exemplo, deixa eu mudar esses valores aqui, vou colocar 8 aqui, tá? Eu poderia mudar para 4 aqui e 7 aqui. Ou seja, eu reduzi a metade dos valores que eu tinha, né? Ó, 8 veio para 4, 14 veio para 7. É a ideia, pessoal, de frações equivalentes aqui, tá? É a ideia de frações equivalentes, porque nós sabemos que 8 sobre 14 é igual a 4 sobre 7. Elas não são equivalentes? Ou seja, eu estou dividindo por 2 aqui. Isso mesmo. E se eu falar nessa ideia aqui como uma ampliação, se eu falar como ampliação aqui, eu posso ter... Oi? Vai ficar 16 Eu posso ter, por exemplo, 16 e aqui 28. Ou seja, 16 sobre 28, que também é igual a 8 sobre 14. Entenda que dá essa ideia de frações equivalentes, por quê? Porque nós estamos ampliando ou reduzindo, pegando, como disse a Isadora, no cantinho aqui, tá? Porque se você pegar só aqui, você estaria aumentando só o comprimento. Então, você não está ampliando proporcionalmente essa imagem. Quando você puxa só aqui ou só aqui, você tem que sempre puxar no cantinho, que os dois aumentam proporcionalmente. Entenderam? Aí, nós vamos concluir o seguinte.
Se uma figura é uma ampliação ou redução da outra, ou seja, se ela tem a mesma forma, variando apenas o tamanho, dizemos que elas são figuras semelhantes. Então, nesse caso aqui, ó, elas são figuras semelhantes. Elas são figuras semelhantes, tá? Por quê? Elas têm a mesma forma e estão variando apenas comprimento e largura, ok? Página 154. Transformação de figuras no plano cartesiano. Translação no plano cartesiano. Pessoal, vamos pensar lá comigo. Quando nós falamos lá em geografia, movimento de translação da Terra. Qual que é o movimento de translação da Terra? Estamos na página 154. O que é o movimento de translação da Terra? A Terra gira em torno do seu eixo? A Terra gira em torno do Sol, muito bem. Translação, ela gira em torno do Sol. Então, peraí. Translação em torno do Sol. Rotação em torno do seu próprio eixo. Em qual desses, translação ou rotação, que ela está saindo do lugar? De translação. Muito bem. No movimento de translação, então, a Terra está saindo do lugar, né? Dá só uma olhada ali no primeiro exemplo que nós temos. Uma figura sofre uma translação quando ela muda de lugar, ou seja, desloca-se sem se deformar de maneira paralela a uma direção fixada. Dá só uma olhada lá no primeiro desenho. Você tem um triângulo num lugar, a flechinha está indicando que ele foi para o outro. Percebe? Ele saiu do lugar dele. Então, isso é a translação, tá? No plano cartesiano. Então, ó, na parte roxinha ali, ó. O triângulo B pode ser obtido a partir do triângulo A, por meio de uma translação de 4 unidades na horizontal. Por que 4 unidades na horizontal, professor? Dá uma olhada nessa flechinha vermelha aqui. Quantos quadradinhos ela andou? 4. Então, desse ponto A aqui, ó, lá no início do ponto B foram 4. Então, ela teve uma translação de 4 unidades. A direção e o sentido indicamos pela seta vermelha. No de baixo, o triângulo B pode ser obtido a partir do triângulo A, por meio de uma translação de 4 unidades na vertical para baixo. A direção e o sentido são indicados pela seta vermelha. E no último, o triângulo B pode ser obtido por meio de uma translação de 2 unidades na horizontal à direita e 3 unidades na vertical acima do triângulo A. A direção e sentido também estão indicados pela seta vermelha. Então, a translação no plano cartesiano é o deslocamento de uma figura na horizontal, eixo X, na vertical, eixo Y, ou na combinação de ambas. Então, você pode ter essa figura deslocando na horizontal, você pode, na horizontal tanto para a direita como para a esquerda, você pode ter ela se deslocando na vertical para cima ou para baixo, e você pode ter ela se deslocando na diagonal, né? Que daí a diagonal é a combinação do eixo X com o eixo Y, tá? Vamos lá, página 155, ó. São exercícios bem tranquilos. Vamos fazendo junto ali, ó. Vamos fazendo junto. Sim, João, sabia. Vamos fazendo junto lá, página 155. Assinale com um X as imagens
que são semelhantes à imagem original. Então, nós temos a imagem original ali. A letra A é semelhante? Coloca S de sim e N de não. Não, muito bem. A letra B é semelhante? Sim, muito bem. Então, marco X. A letra C é semelhante? Não, muito bem. E a letra D é semelhante? Sim, muito bem. Então, marco X aí. Entre as imagens que você assinalou, qual delas representa uma redução e qual representa uma ampliação da original? A B, redução ou ampliação? B, redução, muito bem, Gabi. E D, ampliação, muito bem. Notem aí. Vou apagar isso daqui agora. Oi! Espera aí, só um pouquinho. Pessoal, espera aí só um instante que tem gente me chamando ali. Só um pouquinho. Vamos fazendo as atividades aí da página 155, 156, 157. Vamos fazendo ali. Bom dia. Ah, peraí, deixa eu abrir o portão já, peraí. Vou pegar a chave. Repara, não, estou dando aula ali. Não, não pode ser, pode ser. Só abre o porta-malas ali para ver se tem alguma coisa aqui. Eu acho que não vai ter nada, não. É o que eu vi, ela tá ali, não. Ah, não tem. Ah, não, beleza, pode. Só coisa aí tem outro. Falou então. Beleza, irmão? Obrigado. Valeu. Você fecha o portão para mim? Portão? O portão. Hã? Não, tem no controlinho. Isso. Valeu. Voltei. O mecânico veio pegar o carro, deu um probleminha lá. Pessoal, na número 2, ele está pedindo ali com auxílio de uma régua, tá? Mas aí eu vou colocar as dimensões para vocês, tá? Eu vou colocar as dimensões para vocês. Sem vocês ter que pegar a régua aí, eu vou colocar lá, ó, na número 2, na letra A, número 2, letra A. O comprimento vai ser de 9,1 centímetros e a largura vai ser de 7,2 centímetros. Beleza. Vamos entender agora o que o exercício está falando. Primeiro ele dá todo um contexto lá sobre a imagem, etc. e tal. Aí ele fala assim, observe a obra, o quarto, desse artista na escala de 1 para 10. Aquilo ali é a escala, ó. Esse 1 para 10. Entenda comigo que a escala funciona o seguinte. A cada 1 centímetro do desenho, ó, presta atenção. A cada 1 centímetro do desenho equivale a 10 centímetros do quadro real. A cada 1 centímetro do desenho equivale a 10 centímetros do tamanho real. Então, ali, nessa imagem que nós temos ali, se ela tem 9,1 centímetros,
Quanto seria o comprimento dela no tamanho real? Como que eu faria para descobrir? Vezes 10, Isadora. Muito bem. Porque, ó, 1 centímetro do desenho é 10 na vida real. 9,1 do desenho é vezes 10. E da largura? Vezes 10. Então, quanto que vai dar isso? Não precisa nem de continha, né? Ou precisa de continha? 91, porque vezes 10 a vírgula vai dar uma casa. 91 e 72. 91 centímetros e 72 centímetros. Então, quer dizer que essa imagem real, se ela estiver na escala 1 para 10 aqui, né? No caso, nosso desenho estiver na escala de 1 para 10, a imagem real vai ter 91 centímetros de comprimento por 72 de largura. Letra B. Se a tela com dimensões reais fosse ampliada, presta atenção. Se a tela com dimensões reais. Agora nós estamos falando das dimensões reais aqui, ó. Das dimensões reais. Fosse ampliada na escala de 1 para 5, quais seriam as dimensões em metros dessa ampliação? Agora eu quero ela ampliada de 1 para 5. O que nós vamos ter que fazer? Eu sei que a dimensão agora, o comprimento, ó, o comprimento é 91 centímetros e a largura é 72 centímetros. Eu quero ampliar na escala 1 para 5. Então, eu vou fazer o que com esses valores? Não, é aí que tá, Isadora. Eu vou ampliar agora. Eu vou fazer vezes 5. Então, aqui, ó, vezes 5, vezes 5. Isso, muito bem. Quanto que vai dar? O comprimento, então, vai dar 455 centímetros. E a largura? 360 ou 400? 360, né? 360. Só que tem um problema aqui. Olha só o que está perguntando. Quais seriam as dimensões em metros dessa ampliação? E eu estou com o meu resultado em centímetros. Aí você vai ter que lembrar daquela tabelinha lá, ó. Metro, decímetro, centímetro. Daqui para cá e daqui para cá. De centímetro para decímetro, eu tenho que dividir por 10. E de decímetro para metro, eu divido por 10 de novo. Se eu quiser vir direto, eu divido por quanto? Por 100. Divido por 100. Agora vamos lá. Sem fazer conta. Lembra? É só olhando, ó, divisão por 100. 455 dividido por 100 vai dar quanto? 45,5.
4,5, né? 2 zeros, ô Lucas. Então, aqui, ó, dividido por 100 e aqui dividido por 100. Aí eu vou apagar essa tabelinha aqui. Isso aqui vai dar 4,55 metros. E esse daqui, 3,60 metros. Muito bem, muito bem, muito bem. Ou 3,6, que é a mesma coisa. Bíblia, nós estamos na página 156 agora. Vamos lá, número 3. Sim, bem tranquilo o conteúdo. Número 3. Podemos usar malhas de diferentes tamanhos para ampliar ou reduzir uma figura. A figura original foi dividida em quadradinhos com 1 centímetro de lado. Sua redução foi feita em uma malha de quadradinhos com 0,5 centímetros de lado e sua ampliação em malhas de quadradinhos de 2 centímetros de lado. Então, nós temos a figura original ali, ó, essa figura original, aqui redução para 0,5 e aqui ampliação para 2. Lá embaixo, na letra A, um comprimento de 4 centímetros na figura original. Então, nós estamos no exercício 3. Letra A. Um comprimento de 4 centímetros na figura original corresponde a quantos centímetros na figura reduzida e na figura ampliada? Então, na figura original, o comprimento da original é 4 centímetros. Quanto seria na reduzida? 2 centímetros? Reduzida e na ampliada. Reduzida, 2 centímetros e ampliada, 8. Professor, como assim tão rápido, fácil assim? Pessoal, você tem que analisar lá, ó. Ele tem quadradinho de 1 centímetro. Na reduzida foi para meio, então quer dizer, está dividido pela metade. Então, na reduzida, 2 centímetros. E na ampliada? Na ampliada era de 1, foi para 2, então se é 4, vai para 8. Isso. Letra B agora. Escreva uma razão para indicar a escala em que a figura original foi ampliada. Agora eu quero uma fração, né? Uma fração que vai indicar essa ampliação. 1 para 2, Vitão, é se eu falar da reduzida. Se eu falar de 1 para 2 é a reduzida. Por quê? Porque eu estou indo para metade dela. Mas, na verdade, a ampliação está indo para o dobro. Então, daí, seria 8 sobre 4, que é igual a 2 sobre 1, que é o que vocês estão me dizendo. Né? Ó, 8 da ampliada para 4 da... Ou melhor, 4 da original, 8 para ampliada. Então, 8 sobre 4, ampliação de 2 para 1. Conteúdo tranquilo, não é, gente? Bem bacaninha, né? Bem simplesinho. Falei que a gente é bem rápido com ele.
Já vamos acabar já, essa página já acaba. Número 4, então. Determine a medida da dimensão que está faltando em cada imagem para que ela seja semelhante à imagem ao lado. Então, ó, nós vamos pegar lá na original, que está 3x4. Fotinha 3x4. Vocês têm foto 3x4, não tem? É aquela que vocês vão tirar, que vocês saem a coisa mais linda do mundo? Eu tenho uma. Eu estava atrasado para catequese. Eu estava atrasado para catequese e minha mãe querendo que eu tirasse a foto e eu assim, ó, na foto. Tá ali para dentro. Então vamos lá, ó. A original que nós temos, lá na 4, ó. A original que nós temos é uma 3x4. 3x4. Na letra A, nós temos uma que está 6 e aqui nós não sabemos. Na letra B, nós temos uma 12 e aqui nós não sabemos. Professor, desfocou. Já, deixa eu virar, deixa eu só escrever aqui, eu já arrumo. E na letra C nós temos aqui 10 e aqui nós não sabemos. Nós vamos fazer o seguinte agora, ó. Nós vamos fazer o seguinte. O exercício pede para determinar o lado que nós não conhecemos. Nós aprendemos algum dia atrás aí, uns dias atrás, que quando nós não conhecemos o valor, nós chamamos do quê? De incógnita, que pode ser representado por uma letra. Isso, muito bem. Gabi, você está certa, é o X. Por quê? Porque é uma incógnita que vai ser representado por uma letra. Então, aqui eu vou chamar de X, aqui eu vou chamar de X, e aqui eu vou chamar de X. Oh, mas se liga só no negócio aqui. Aqui, a original é 3, veio para 6. Se aqui é 4, aqui vai vir para quanto? 8. 8, né? Está sendo multiplicado por 2. Muito simples, não é? Muito simples, né? Ok. Então, nós sabemos aqui que o x vai ser 8 centímetros. Essa daqui, aqui é 4, veio para 12. Se aqui é 3, vai vir para quanto? 9. Então, x aqui é igual a 9 centímetros. E agora? Aqui é 4, veio para 10. Vocês conseguem visualizar qual é a proporção ali? Porque aqui foi o dobro, aqui foi o triplo, e aqui? Aqui não dá. E aí, como é que a gente vai fazer? Tá vendo? Porque a gente tem que sempre entender como fazer, mesmo visualizando que é o dobro e o triplo. Professor, mas fala pra gente como que a gente vai fazer então. Olha só como que a gente vai fazer. Eu vou deixar aqui, a resposta já está aqui. É x igual a 8. Presta atenção como que a gente vai fazer. 3, ó, nós não estamos falando de razão. Nós não estamos falando de razão. Que de fato aqui a razão, uma ampliação, uma redução, é uma razão, enfim. Então, 3 está para 6 igual, ó. Esse está para esse. Igual o 4 vai estar para quem? 8. X. Para o X nós não conhecemos que é 8 ainda, Lucas.
Nós não sabemos que é 8, nós sabemos que é x. Professor, como que resolve isso, velho? Como que resolve isso? Isso aqui você resolve assim, ó. Presta atenção. Vou até fazer em outra cor aqui. Ó. Esse multiplica com esse. E esse multiplica com esse. Como assim, professor? Assim, ó. Você faz 3 vezes x. 3x igual 6 vezes 4. 24. O que é isso daqui? Não é uma equação do primeiro grau? Como que a gente resolve? Isola o x. O 3 que está multiplicando vai dividindo. X é igual a 24 dividido por 3. Isso aqui vai ficar aqui, x é igual a 8. Deu certo? Sim. Então você vai fazer nessa e vai fazer nessa. Ó, presta atenção. Olha só como que eu estou pegando. Eu estou pegando o comprimento pelo comprimento. Ó, comprimento pelo comprimento. Largura pela largura. Como você fez, João? Não pode. Quando fala de redução e ampliação, não é adicionar. Não vale essa ideia de adição. Vamos fazendo aí que eu só vou ali pôr um gelo aqui no meu mate. Então, ó, mesma ideia para essa, mesma ideia para essa. Aqui tem que dar 9 e aqui eu quero saber a resposta.
Rapaz, é difícil demais. Então vamos lá, vamos ver. A B. Vitão, a sua B deu 2. Então vamos ver se você montou certo, ó. O que manda muito aqui é você montar certo. Nesse caso aqui, ó. Mas ó. A diferença da A para B é que você tem essa medida e na B você não tem ela. Na A você precisa dessa, mas na B você tem essa. Mas a ideia é, se eu pegar o 3, ele tem que ser sobre quem está na mesma posição dele, sobre o X. Igual o 4 sobre o 12. Entendeu, Vitão? Então, pessoal, é isso que eu falo. Você tem que pegar sempre aquele que está na mesma posição. Eu tenho que pegar o X, porque é o da mesma posição, ó. Entenderam? Para dar aquela ideia de você pegar o cantinho e aumentar. Então, vamos lá. Aqui vai ficar 4x igual 3 vezes 12, 36. X é igual a 36 sobre 4. X é igual a 9. Beleza. E essa última aqui, eu já vi que a Gabi está falando 7,5. Vamos ver, então. Olha lá, Vitão, ó. 3 sobre... Quem está na mesma posição? O X igual a 4 sobre o 10. 4x é igual a 3 vezes 10, 30. Isso, então ficou x igual a 30 dividido por 4. X é igual a 7,5. Então aqui é 7,5. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Isso que nós estamos fazendo aqui, ó. Isso que nós fizemos aqui chama-se multiplicar cruzado, né? A fala que a gente faz é multiplicar cruzado. Quando que a gente usa isso, professor? A gente utiliza isso quando nós temos igualdade entre duas frações e queremos determinar um número, que pode ser conhecido isso também como regra de 3. Por que regra de 3? Você tem 1, 2, 3 valores para descobrir o quarto. 1, 2, 3 valores para descobrir o quarto, tá? Famosinha aí, regra de 3, ou como você quiser chamar aí, de multiplicação cruzada. Tá mamão com açúcar, né, Joãozão? Deixa eu ver. Número 5, então. Vamos fazer o número 5 ali, ó. Nos itens a seguir, o polígono B é obtido a partir da translação do polígono A. Escreva se a translação ocorreu na horizontal, na vertical ou em ambas as direções e em quantas unidades o polígono foi deslocado. Na letra A, pessoal, olha ali para a figura. Foi deslocado na horizontal ou na vertical? Deslocamento na horizontal para a direita em 5 unidades. Muito bem, Gabi. Muito bem. Deixa eu só chamar a atenção para vocês de uma coisa, que eu lembro muito bem do pessoal do ano passado que eles confundiam isso. E vocês vão entender agora o que é. Quer ver? Se a gente tem o polígono A aqui, ó. O polígono A aqui. E ele veio para cá. Polígono B. Presta atenção numa coisa. Se eu pegar dessa ponta aqui, para mim contar quantas unidades ele se deslocou, eu tenho que levar até essa ponta aqui. Vocês entenderam? Ó, eu peguei daqui, eu tenho que levar ela até aqui. Se eu pegar daqui, eu tenho que trazer ela até aqui. Se eu pegar daqui, eu tenho que levar aqui. Se eu pegar daqui, eu tenho que trazer aqui.
É sempre o cantinho em cima do mesmo cantinho, tá? Porque senão tem muita gente que faz isso daqui, quer ver, ó? Pega desse canto aqui, leva até aqui, ó, e fala assim, ah, não, professor, mas não tá dando 5 ali, tá dando 3 só. Não, não é 3. É que você tem que levar, você pegou desse cantinho, você tem que levar no mesmo cantinho. Então tá, letra A Gabi deu a resposta ali. Agora, letra B. Letra B. Nós temos duas direções agora, né? Nós temos duas direções. Tanto na horizontal como na vertical. A Gabi já mandou ali. Horizontal, 7 unidades para a direita. Então, vamos lá. Vou escrever aqui. O que a Gabi mandou tá certo, tá? Horizontal, à direita em 7 unidades e vertical para cima 1 unidade. Isso aí, é o que a Gabi mandou a resposta, tá? Ó, resposta da B, corretíssima. Perfeito, Gabi. Ana Carolina, Forlane, Ana Júlia, Bília, Vitão, Murilo, Emanuele, Fábio, Isadora, João, Jordana, a Luana, Camila, o Lucas, o Jair, Roberto, o Valmir, estão acompanhando? Não é chamada não, quero saber, estão acompanhando, estão conseguindo? Vocês estão falando um pouquinho aí, mas pelo menos para mim saber, estão acompanhando? Beleza, então. A Gabi mandou aí a resposta da A e da B, então, pra gente. A número 8 não precisa fazer não, tá? Número 8 não precisa fazer não. Não é 8, não? Eu tô doido? É 6, velho. É número 6, mano. Eu tô louco. Você é doido, tio? Pessoal, agora... Não, se já fez, tudo bem. Se fez, tudo bem. Tranquilo, tá? Agora eu só vou mudar um negócio aqui. Eu vou sentar ali, porque para me explicar agora, eu quero sentar para ficar mais tranquilo, que é mais fala agora mesmo. Agora vocês têm que prestar atenção na fala mesmo, tá? Pegar o meu mate aqui. Vocês não gostam de tererê? Vocês têm cara que gosta de tererê. Na idade de vocês gostam de tererê com suco. Não gosta? Tererê com suco, vocês gostam. Eu tomo com água pura. Não gosto. Não, Emanuel. Limão. Umas folhinhas de hortelã também, Murilo? Ó, presta atenção, pessoal. Conteúdo muito massa agora. Digo para vocês assim que é um dos que eu mais gosto, tá? Então prestem bastante atenção. Vamos lá, ó. Vamos lá. Vamos ali no capítulo 9, Estatística e Probabilidade, página 162. Essa parte aí do que eu estudei, fica para vocês fazer isso daí, tá? Essa página 159, fica para vocês fazer isso daí, tá? Eu quero todo mundo na página 162 agora. 162. Estatística e probabilidade. Vamos lá. Vou começar falando pela estatística. O que é estatística, professor? Algumas pessoas dizem até que a estatística
nem matemática não é. Mas, na verdade, você utiliza a matemática para poder resolvê-la. Enfim, o que de fato é estatística? Estatística é você fazer um levantamento de dados do que você quiser, tá? Fazer um levantamento de dados, organizar esses dados e retirar alguma conclusão e concluir algo sobre esses dados. Professor, não consegui entender. Dá um exemplo melhor? Então tá. Vou dar um exemplo que está acontecendo hoje com a gente, tá? Nós estamos em período eleitoral, época política, né? Até todo mundo fala assim, nossa, essa época é muito chata, política e tal, né? Então, nós estamos nessa época agora, de política. O que seria uma estatística, professor? A estatística seria, nós temos dois candidatos, candidato A e candidato B. Prestem atenção, candidato A e candidato B. A estatística seria contratar alguém, quando eu falo alguém, uma empresa responsável por isso, que ela tem pessoas que saem na cidade perguntando para as pessoas da cidade, ó, esse ano nós temos dois candidatos, A ou B, você votaria em quem? Candidato A. Você votaria em quem? Candidato B. Você votaria em quem? Candidato B. Você votaria em quem? Candidato A. E sai fazendo essa pergunta. Então, isso, ou nulo, muito bem, então, ou nulo. Isso é estatística. Por quê? Porque você está levantando dados sobre o candidato A, B ou nulo. Depois você vai fazer o quê? Você vai organizar eles. Como assim organizar? Ué, o candidato A teve 25 pessoas que falou que ia votar nele. O candidato B teve 31 pessoas que falou que ia votar nele. Você organizou. E você está concluindo o que daí? Que o candidato B está com mais chances de ganhar do que o candidato A. Estão conseguindo entender? Isso é estatística. Tá? Isso é estatística. Sei lá, se nós estivéssemos em sala, por exemplo, e eu sair anotando a altura de todo mundo, a altura de todos vocês, eu estaria fazendo uma estatística. Eu estaria fazendo uma estatística referente à altura dos estudantes do 7º ano A da Escola Vicentina. Isso é uma estatística. Sair procurando a altura de vocês. Vou organizar. Organizo do menor para o maior, a altura. Depois eu posso concluir o quê? Fulano de tal é o mais alto da sala. Fulano de tal é o menor da sala. Existem, nessa sala, tem mais meninas com altura maior que os meninos, por exemplo. São conclusões que você faz de acordo com aquilo que você quer pesquisar. Tá? Vocês estão entendendo? Em época de política, de presidencial, política presidencial, vocês devem ter visto na TV aquele gráfico que sobe assim, ó, candidato A, candidato B, e sobe aquele gráfico e ele fica assim. Aquilo lá foi feito pesquisa, né? E aí eles concluem aquilo. Só que aí que entra o bagulho muito legal aqui, a parte muito massa. É onde nós falamos de população e amostra, tá? Se eu falar em população para vocês vão pensar na população de Paraíso do Norte, ou seja, todas as pessoas de Paraíso do Norte, todas as pessoas de São Carlos, todas as pessoas de Rondon, enfim. E se eu falar em amostra, a amostra dá a ideia de você pegar parte de alguma coisa. Mas vamos lá, vamos entender melhor isso daqui. As pesquisas estatísticas são fundamentais para analisar e compreender as características de uma população. Veja alguns exemplos. A coordenação de uma escola vai realizar uma pesquisa estatística para saber qual esporte os alunos do 7º ano preferem praticar. Então, você chega com uma lista lá, vôlei, futebol, basquete e handebol, e pergunta para os alunos do 7º ano. E aí, cada um vai responder o seu, vai organizar, depois concluir, o esporte que eles mais gostaram é o vôlei, por exemplo. Número 2.
Uma empresa vai realizar uma pesquisa para saber qual é o tema escolhido pelos funcionários para a festa de confraternização no final do ano. É uma pesquisa, isso é estatística. Os editores de um jornal encomendaram uma pesquisa para verificar as intenções de voto dos habitantes de certa cidade para a eleição do novo prefeito. Pum, matou o exemplo que eu dei para vocês. Nos exemplos 1 e 2, é possível consultar todos os alunos do 7º ou todos os funcionários da empresa. Nesses casos, como a pesquisa envolve toda a população, dizemos que se trata de uma pesquisa censitária. Prestem atenção. Se eu falar para vocês que eu vou medir, que eu vou pegar os dados da altura de todos os alunos do 7º ano, eu consigo pegar a altura de todos os alunos do 7º ano da Escola Vicentina? Sim, eu consigo. Então, o nome dado para essa pesquisa é uma pesquisa censitária. Por quê? Porque eu consigo medir todos os alunos do 7º ano. Quando eu consigo fazer isso, medir todos os alunos do 7º ano, é uma pesquisa censitária, ou seja, eu estou analisando toda a população. Vocês são a população do 7º ano da Escola Vicentina, certo? Beleza. Já no exemplo 3 ali, na parte da intenção de voto, em razão de limitações de acesso, de tempo ou de custo, é mais vantajoso escolher parte da população, que chamamos de amostra, e realizar uma pesquisa amostral. Então, peraí, professor, fala de novo. Tá, vou falar de novo. Digamos agora, vou pegar no mesmo exemplo da medida, da altura. Se eu falar dos alunos do 7º ano, eu consigo medir todos os estudantes do 7º ano. Agora, se eu falar assim, eu quero saber a altura de todas as pessoas da cidade de Paraíso do Norte, vocês acham que eu consigo? É impossível. Você não consegue todas as pessoas. Então, a partir do momento que você não consegue todas as pessoas, tá? A partir do momento que você não consegue todas as pessoas, aí não se trata da população mais, se trata da amostra. E aí, quando se trata da amostra, ela se torna uma pesquisa amostral, que daí mesmo você pegando algumas pessoas, você conclui para o todo. Então, por exemplo, assim, vou medir a altura de todos os estudantes da Escola Vicentina. Ó, todos os estudantes da Escola Vicentina. A minha população é todos os estudantes da Escola Vicentina. Se eu medir todos, eu tenho uma pesquisa censitária. Agora, o dia que eu fui medir, eu acabei medindo somente o 7º ano. Então, vocês passou a ser uma amostra agora, porque a minha população é a Escola Vicentina. E vocês, dentro da Escola Vicentina, o 7º ano dentro da Escola Vicentina é uma amostra. Então, se eu pegar só vocês, com relação à Escola Vicentina, vocês se tornam daí uma pesquisa amostral. Deu para entender a diferença? Então, vamos analisar. População é se você pegar o todo. E amostra é se você pegar a parte. Quando você vai fazer um exame de sangue, você tira todo o sangue do corpo para fazer o exame? Não. Você tira o que do corpo? ml. Você tira alguns ml que vão ser a amostra. E esses ml, sendo a amostra, essa amostra vale para o todo daí. Entendido? E aí, de fato, a escolha tem que ser de modo que a amostra represente bem a população, para que seja possível estender ela os resultados obtidos na amostra. Muito bem. Número 1. Classifique cada pesquisa a seguir como censitário ou amostral. Então, vocês vão mandar no chat para mim, censitária, vocês vão mandar C, e amostral vocês vão mandar A. Depois justifique suas respostas. Letra A. A coordenação de uma escola vai realizar uma pesquisa estatística para saber de qual das disciplinas os alunos do 7º ano mais gostam.
Censitária ou amostral? Censitária, muito bem. Censitária, porque você consegue consultar todos os estudantes do 7º ano. Letra B. Uma sorveteria vai realizar uma pesquisa para saber qual o sabor do sorvete preferido de seus clientes. Censitário ou amostral? Amostral, muito bem. Estou gostando de ver. Então, eu percebi que vocês realmente entenderam a situação. Amostral, muito bem. Porque não tem como a sorveteria dimensionar a quantidade de clientes dela. Uma empresa vai realizar uma pesquisa para verificar quantos parafusos fabricados em um lote apresentaram defeito. Amostral. Amostral. Essa é amostral também, tá? Porque você retira alguns, e aí, claro, quem for futuramente estudar matemática, talvez queira ser um professor de matemática, ou queira ser um estatístico, quem cair para esse lado da área da matemática, vai entender como fazer essa conta, que a partir de uma amostra você conclui para toda a população, né? Vai entender como fazer isso, mas o fato é que essa letra C, ela é amostral também. Agora, vamos lá. Página 163. Página 163. Tabelas e gráficos. Deixa eu só ver uma coisa aqui, rapidinho. Então tá, vamos lá. Tabelas e gráficos, rapidinho, na tabelas e gráficos. De modo geral, as informações divulgadas em jornais, revistas e outros meios de comunicação são apresentadas por meio de tabelas e gráficos sobre os mais variados assuntos. Assim, precisamos saber interpretar corretamente as divulgações que usam esses recursos. A tabela a seguir representa o tempo de decomposição de alguns materiais que usamos no dia a dia. Então, nós temos o nome da tabela. Tempo de decomposição dos materiais, dividido em duas colunas, materiais e tempo de decomposição. Vidro, bateria de celular, peça de computador, mais de 1000 anos. Aí até chegar lá em papel, tecido, resto de alimentos, menos de 1 ano. A organização da tabela, então esse é um tipo de tabela. A organização das tabelas em linhas e colunas facilita a interpretação das informações. O gráfico de barras, então nós falamos de tabela, agora nós vamos falar do gráfico de barras. Por que gráfico de barras, professor? Porque eles têm barras, né? A seguir, apresenta os times de futebol preferidos pelos brasileiros. Nenhum, 22%. Outro, 24%. Nem tem o Santos, hein, Vitão? Flamengo liderando aí, hein, Jor? Olha o Flamengo, 18%. Corinthians, 14%. São Paulo, 8%. Blá, blá, blá. Tá? Nesse gráfico é possível identificar facilmente o maior e o menor valor ou percentual. Então, nós vimos tabela, gráfico de barras, porque tem barras, agora gráfico de linhas. O gráfico de barra tem barra, o gráfico de linha vai ter o quê? Linha. O gráfico de linhas a seguir apresenta o consumo anual de refrigerante por pessoa no Brasil, em litros, nos anos de 2011 a 2016. Então, olha lá, em 2011, consumo por pessoa em litro.
87,2. Em 2012, 86. Em 2013, 80, né? E aí isso aí vai variando e começou a cair. No gráfico de linhas é possível perceber a evolução dos valores no decorrer do tempo. Então você tem o tempo, esses valores vão aumentar, vai diminuir, ou aumentar e diminuir. Aí nós temos o pictograma, ou gráfico pictórico. Abaixo apresenta a quantidade média de água consumida diariamente por uma pessoa em alguns países. A ideia do gráfico pictograma é ele ter um desenho sobre o que você está falando. Por exemplo, se está falando ali da água consumida, ele traz gotinhas de água. Se estivesse falando de queimadas, de matas, por exemplo, teria uma chaminha ali. Essa é a ideia do pictograma, tá? Ele traz o desenho do que é a situação que nós estamos falando. Isso mesmo. As informações são apresentadas de modo mais atraente em um pictograma, mais atraente no sentido de ter esse desenho, né? As tabelas ou gráficos e os pictogramas devem apresentar um título, assim como qualquer história. Qualquer história tem que ter um título que resume o tipo da informação citada e uma fonte de onde vieram esses dados. Que você não vai inventar os dados, você tem que tirar de algum lugar que seja correto, né? Ô, louco, Bilha, é verdade, hein, velho? Pessoal, aí é o seguinte, ó, na página 165, prestem atenção, na página 165, tem algumas informações, tem dois exercícios ali relacionados a gráficos, tá? Dois exercícios relacionados a gráficos. O exercício 2, deixa eu ver, aí essa página 165 e a página 166 vai ficar para vocês fazerem amanhã, certo? Nós não temos uma aula amanhã, fica para vocês realizarem amanhã. Aí nós vamos lá na parte da... Deixa eu ver. Nós vamos lá na página agora 172. Essa página 170, eu volto com vocês depois nela. Nós vamos na página 172 agora. Professor, essa página para trás, você vai passar de tarefa? Aquela página que ficou ali, ó, que nós falamos do gráfico agora, que é a página 165, 166, vai ser para amanhã, né, na aula de amanhã nossa. Aí a página 168 e 169 eu explico na segunda-feira. É que eu quero explicar a página 172 agora. Página 172. Então, mas daí a página 170 e 171 só dá para fazer, Vitão, a hora que eu explicar a página 168 e 169, que vai ser semana que vem. Vamos lá. Página 172. Média aritmética, média ponderada e amplitude. Professor, o que é média aritmética? Pessoal, vocês fazem média aritmética sempre, tá? Vocês sempre fizeram média aritmética. Talvez vocês não saibam o nome. Talvez vocês sempre fizeram sem saber que, na verdade, esse era o nome, média aritmética. Mas o que é, então, professor, a média aritmética? Vamos lá. Com um conjunto de dados numéricos, podemos calcular a média aritmética, ou simplesmente média. Ela é uma importante informação em que, em muitos casos, caracteriza ou representa melhor o conjunto de dados. Então, por exemplo, se nós pegarmos o gráfico que está naquele celular ali, aquele gráfico ele representa o consumo mensal de energia elétrica em certa residência no ano de 2018. Então, o consumo mensal foi de 151 em um mês,
depois 138, depois 155, depois 160, 140, 146, não, 132, 132. Esse foi cada mês, por exemplo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Esse foi o consumo. Só que a pessoa pode calcular uma média para isso. O que seria uma média? Como se fosse o que ela gastou em todos os meses igual, né? Que, por exemplo, ó, 151, depois foi lá para 138, caiu, depois subiu lá para 155. Mas como que eu calculo a média, professor? A média é você somar todos esses dados, tá? E dividir pela quantidade que você somou. Essa é a média aritmética. É você somar a quantidade de dados que você tem e dividir pela quantidade que você tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem 6 dados, vai dividir por 6. Que é o exemplo que nós temos no final da apostila lá, ó. 876 vai dar a soma de tudo isso. Então, a média aritmética aqui, 876, dividido por 6, que vai dar 146. 146. É como se essa pessoa, então, tivesse gastado, em cada um dos meses, 146, que daí dá o 876, tá? Isso é o que vocês fazem com as notas de vocês. Nós precisamos chegar no final do ano e ter uma média final, ó, uma média final igual a 70. Então, se você tirar 70 no primeiro, mais 70 no segundo, mais 70 no terceiro, você passou? Sim. Por quê? Porque isso daqui vai dar 210. Só que no nosso histórico escolar não fica registrado quanto você tirou em cada trimestre. Vai ficar registrada a sua média final. E a sua média final não é 210. A sua média final, ela é a soma dos 3 dividido por 3, que vai dar quanto? 70. Ah, professor, então quer dizer que se eu tirar 70, ó, vamos lá, uma média aritmética aqui, o cara tirou 70, mais 60, mais 65. Quanto que vai dar isso daqui? Faça uma conta aí para mim. 70 mais 60 mais 65. Quanto vai dar? Quanto vai dar a soma de tudo? 195. 195 dividido por 3 vai dar quanto? R$65. Então vai ficar registrado lá no seu histórico escolar a sua média final sendo 65. Ou seja, naquele ano você reprovou, né? Então, isso é média aritmética. É você somar esses dados que você tem e dividir pela quantidade de dados que você somou, tá? Beleza. Isso é média aritmética. Média aritmética. Aí nós temos a média aritmética ponderada, tá? Essa é a média aritmética. E nós temos a média aritmética ponderada. Professor, o que é média aritmética ponderada? Quando nós, tá lá na página 174 agora, tá? Página 174. O que é média aritmética ponderada, professor? Ponderada é quando eu pondero alguma coisa. O que seria ponderar alguma coisa, professor? Seria você dar peso para alguma coisa, ou seja, dar mais importância para algo, né? Por exemplo, lá, ó, nós temos um gráfico ali, uma tabela que fala pontuação da equipe Blue Star.
né? Na etapa A, peso 6, pontuação 1.350. Na etapa B, pontuação 4, ou peso 4, 950 a pontuação. C, peso 5, 1.200 a pontuação. E D, peso 5, 1.300 a pontuação. Vamos entender aqui, por exemplo, se nós tivéssemos um contexto da seguinte maneira aqui, tá? O que é ponderar nesse caso aqui, professor? Presta atenção. Quando eu falo que aqui eu tenho peso, aqui é ponto e aqui é a etapa. Tá. Quando eu falo que aqui eu tenho peso 6, quer dizer que eu estou dando uma importância de 6 vezes para aquela pontuação, tá? Isso é ponderar alguma coisa. Então, digamos que, por exemplo, nesse campeonato aqui, a etapa A é a mais difícil. Então, a pontuação da etapa A, ela vai ter um peso 6, ou seja, é 6 vezes aquela pontuação. Então, nós poderíamos calcular uma média aritmética aqui, sendo a seguinte, ó, média aritmética. Ah, professor, você não está falando de ponderada? Sim, mas olha, se eu fosse calcular a média aritmética, seria 1.350 mais 1.350 mais 1.350 mais 1.350 mais 1.350 mais 1.350. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas peraí, ô professor, eu preciso colocar ele, quantas vezes ele aparecer, eu preciso fazer isso, aí depois eu vou colocar o 950. 950 mais, 950 mais, 950 mais, 950. Vou precisar fazer isso? Não. Não, professor, mas calma aí, tira um negócio meu aqui. Então, se fosse para pegar a média aritmética ponderada lá da nota da escola, seria ali, no caso, pegando o exemplo dali, a 3,70 lá. Aí depende do peso que o exercício te dá. Depende do peso que o exercício te dá. É que nesse caso aqui, deu peso 6. Mas, por exemplo, se eu pego lá da escola, eu falo que o primeiro trimestre, ele vai ter peso, ele vai ter peso 2, da nota que você tirar. Se você tirar 50, vai ter peso 2. O segundo trimestre, eu falo que vai ter peso 7. E aí você tirou 65. E o terceiro trimestre, eu falo que tem peso 4. E você foi lá e tirou 89. Tá? Então, o peso pode ser o que o exercício te der. Aí, nesse caso, já vi que vocês ficaram doidos, vocês falaram assim, multiplica, pelo amor de Deus. Então, a média aritmética ponderada, tá? Que nós utilizamos esse M e o Pzinho assim, que é média aritmética ponderada, é 6 vezes o 1.350 mais 4 vezes 950 mais 5 vezes 1.200 mais 5 vezes 1.300. Beleza. E tudo isso vai ser dividido por quanto? Agora que eu quero ver. Tudo isso aí vai ser dividido por quanto? O Vitão falou 6 mais 4 mais 5 mais 5. O João falou por 4. Quem mais? Acho que vai ser por quanto? O Vitão falou 4 agora. Presta atenção numa coisa aqui. Quantos 1.300 eu tenho? 6. Então, se eu tivesse 1.300, 1.350, 1.350, 1.350, 1.350, 1.350, 900, 950 eu tenho 4. 950, 950, 950, 950. 1.200 eu tenho 5. 1.200, 1.200, 1.200, 1.200, 1.200. Então, quer dizer, eu tenho que somar todos os pesos. Muito bem, João.
Então, nesse caso aqui, seria dividido por 20, tá? Já vou adiantar para vocês. Onde os estudantes mais erram é quando a média é ponderada. E aí, na hora de fazer a divisão, nesse caso aqui, vem e divide por 4. Esquece de somar os pesos, tá? Não pode esquecer, porque 1.350 eu tenho ele 6 vezes. E a ideia aqui é você fazer primeiro a multiplicação de cada um, depois somar tudo e depois dividir, ok? Isso é uma média aritmética ponderada. Alguma dúvida com relação à média aritmética e média aritmética ponderada? Todos... Calma aí. Do peso ali, calma aí. Aí soma tudo e vai virar 20. Não precisa dividir por 4. 10 mais 10, 20. Oi? Não precisa dividir por 4 no final. Não precisa dividir por 4. Você divide pela quantidade da soma dos pesos. 6 mais 4, 10. Mais 5, 15. Mais 5, 20. Então, vai dividir por 20. Tá? Se não quiser, para não esquecer, quiser fazer isso aqui ainda, ó. 6 mais 4 mais 5 mais 5. Tá? Beleza, então. E isso é a média aritmética ponderada. Agora, lá na página 175, amplitude total de um conjunto de dados. Página 175. Amplitude total de um conjunto de dados. As medidas de tendência central, como média, muitas vezes não são suficientes para uma análise detalhada da distribuição de dados. Assim, para melhorar a avaliação das informações, recorremos às medidas de dispersão, que nos auxiliam a determinar o grau de distribuição dos dados. Uma das medidas de dispersão é chamada amplitude total, que ajuda a compreender melhor o conjunto de dados, auxiliando na verificação do modo como os dados estão distribuídos em torno do valor central. Existem outras medidas de dispersões, tal como variância e desvio padrão, que serão estudados nos próximos anos. Para entendermos essa medida, apresentamos o seguinte exemplo. Observe o quadro abaixo, com relação à pontuação dos jogadores. O jogador Eric, 25, Paulo, 24, Renato, 28, Natan, 26 e Renan, 22. Organizando os dados em ordem crescente. Então, pessoal, quando tiver esses dados, tá? É interessante, principalmente para calcular a amplitude, tá? Você tem que colocar os dados em ordem crescente, tá? Para determinar a amplitude de um conjunto de dados, você tem que colocar esses dados em ordem crescente. Naquele caso ali, para colocar em ordem crescente, vai ficar, então, 22, depois 24, 25, 26 e 28. Nós estamos falando da amplitude agora. Amplitude total tá na página 175. Página 175. Então, vamos lá. Quando eu falo amplitude total da minha amostra, a minha amostra aqui foi 22, 24, 25, 26. Essa é a minha amostra total, que é a pontuação dos jogadores. Tá? Minha amostra total, pontuação dos jogadores. Ótimo. O que é amplitude, professor? É muito difícil a amplitude, pessoal. É fazer o maior menos o menor. Professor do céu, eu acho que eu fui pro primeiro ano do ensino médio, tá muito difícil aí. Sério, professor, que a amplitude total é o maior menos o menor? Sim, amplitude total vai ser o 28 e o 22, 28 menos 22, que é igual a 6. Tá? Essa é a amplitude total. Tá?
Portanto, a amplitude da pontuação dos jogadores é 6. Ou seja, do menor jogador, a pontuação do menor jogador para o maior jogador, nós tivemos uma diferença de apenas 6 pontos. Então, esses dados, eles estão assim, a pontuação dos jogadores ficaram todas próximas uma das outras. É essa a ideia, tá? É que o fato é que a amplitude é uma situação muito simples, mas nós precisamos aprender ela agora para nos próximos anos poder fazer outros cálculos a partir dela, tá? É igual, professor. Equação é fácil. Aí começa a embolar tudo dentro. Começa a colocar fração, começa a colocar tudo dentro. É igual nós falarmos de... se eu der só uma continha demais para vocês é simples, mas depois ela começa a vir contextualizada, começa a vir umas situações mais difíceis. Agora, presta atenção no quadrinho vermelho lá, ó. Se a amplitude for um número elevado, então os valores do conjunto de dados estão distribuídos de modo mais disperso em relação às medidas de tendência central, que é a média aritmética e a ponderada. Se a amplitude for um número baixo, então os valores do conjunto de dados estão próximos uns dos outros e, consequentemente, próximos às medidas de tendência central. Então, digamos assim, para um conjunto de dados, para que ele esteja, não que ele esteja errado, se não deve, tá? Não que ele esteja errado, pode estar certo. Mas para um conjunto de dados, você considerar ele bom para analisar, para fazer uma boa análise nele, é quando a amplitude dá um número baixo, tá? Porque daí quer dizer que todos estão próximos. Agora, por exemplo, se eu tenho lá todos esses caras aqui e de repente tem um jogador que ele fez 100 pontos, nós teríamos 100 menos 22. E aí? 100 menos 22, 78. 78 é um número alto para amplitude, porque olha só, o jogador fez 22, 24, 25, 26, 28 e um jogador fez 100, tipo assim, ele está muito lá na frente. E aí a amplitude deu alta. Então a amplitude está fora, né, do que a maioria dos jogadores marcou. Entenderam? Essa é a ideia de amplitude. Então, lembre-se, é o maior menos o menor. Só que, pessoal, por favor, todas as vezes que for calcular a amplitude, colocar em ordem crescente. Colocar em ordem crescente. Se você não colocar em ordem crescente, sua amplitude vai sair errada, tá? Então, ó, para a aula de amanhã, já vou deixar avisado, talvez alguém queira fazer, vocês vão ter ali, ó, a página 165, 166, página 176, 177 e 178 para a aula de amanhã. Claro que daí eu mando lá no Delta, mas no Delta não, então é a página 165, 165. Por favor, façam, tá, pessoal? 165, 166. 176, 177, 178. 176, 177, 178. Essas serão as páginas. Isso aí. Deixa eu fazer a chamada, então, rapidinho. Ô, professor, a chamada eu vou responder pelo áudio porque meu chat tá bugado, não tô conseguindo abrir meu chat. Tá bom.
Vitão, Roberta, Murilo e Matheus Colar. Presente, professor. Ô, Isadora, isso, pode fazer a 159 também. Matheus Bilha, Maria Clara, Lucas Pérez e Lucas Furlan. Presente. Ô, professor! Luana, Júlia Palangana. Presente. Ô, professor! Eu tô na aula, tá? Eu tava assistindo pelo celular da Bia. Luana, ali, nenhuma das Júlia. Jordana, João, João Pedro e Jair. Ah, Jair. Agora sim você pode falar, Jair. Agora eu chamei você. Qual que é a sua explicação? É que eu tava escutando pelo celular da Bia. Ótimo. Agora que eu chamei o seu nome, agora é a hora de você falar. Isso, muito bem. Então, ok, Jair presente. Isadora, Guilherme, Gabriela e Gabriel. Sai! Vai obedecer! O Gui não tá hoje? O Gui não tá. Não, professor, é que me perguntou aqui em casa aí eu tava brigando com ele pra ele não poder ficar fazendo bagunça. Foi mal, não tinha recebido que foi ligado. Felipe, Fabrício. O que aconteceu com o Felipe? Felipe nunca mais apareceu, hein? Fábio e Emanuele. Presente, professor. Daniel, Clara e Camila. Clara não está. Beatriz, Ana Luísa, Ana Júlia, Ana Carolina. A Bia tá ali, a Camila tá ali, a Bia, Ana Júlia, Ana Carolina. Beleza, então. É isso aí, galera. Valeu, é nóis. Tamo junto. Um abraço.